Eu sei exatamente como é aquela sensação de ter certeza de que você está fazendo tudo certo. De ajoelhar, fechar os olhos, levantar as mãos e acreditar de verdade que cada palavra que sai da sua boca está perfurando os céus e chegando diretamente ao trono de Deus. Eu sabia como era isso. Durante anos, fui a pessoa que as outras pessoas da minha igreja chamavam quando precisavam de uma oração que funcionasse. Eu era a líder do ministério de intercessão. Eu era a especialista. E foi exatamente por isso que o que Jesus me mostrou naqueles 12 minutos em que eu estive morta me destruiu por dentro antes de me reconstruir completamente. Antes de continuar, preciso te pedir uma coisa bem simples. Escreve aqui nos comentários de qual cidade e de qual país você está me assistindo agora. Isso significa muito para mim. Cada pessoa que responde me lembra que essa mensagem está chegando a lugares que eu nunca imaginei, e é exatamente para isso que fui mandada de volta. Meu nome é Lorraine Ashby. Tenho 46 anos e moro em Spokane, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Sou casada com Clifton há 22 anos, tenho 2 filhas adolescentes, e até há pouco tempo atrás eu era coordenadora de um programa de assistência alimentar vinculado à minha igreja, além de liderar o Ministério de Intercessão há mais de uma década. A nossa congregação não era uma das maiores da cidade, mas o nosso grupo de oração era conhecido. As pessoas de fora mandavam pedidos por mensagem, por e-mail, às vezes até por carta. Diziam que confiavam nas nossas orações porque elas chegavam onde precisavam chegar. Eu acreditava nisso. Acreditava de um jeito que hoje me envergonha um pouco, porque não era fé, era orgulho disfarçado de fé. Foi numa quinta-feira comum de novembro que tudo mudou. Eu tinha acabado de sair de uma reunião de planejamento com os voluntários do programa alimentar. Estávamos organizando a distribuição de cestas básicas para o período do Dia de Ação de Graças e a reunião tinha sido tensa. Uma das voluntárias, Priscila, tinha levantado a voz durante a discussão sobre os horários. Eu tinha respondido com frieza, da forma educada e firme que eu chamava de liderança, mas que por dentro era puro julgamento. Saí de lá pensando que Priscila era difícil, que ela sempre complicava, que eu tinha razão e ela estava errada. Peguei meu casaco, atravessei o estacionamento da escola comunitária onde nos reuníamos e senti um aperto no peito. Parei no meio do asfalto. Achei que era o frio. Em Spokane, novembro pode ser brutal e eu tinha esquecido o cachecol dentro. Dei mais 2 passos. O aperto virou uma pressão. E a pressão virou uma dor que irradiou para o meu ombro esquerdo e subiu pelo meu pescoço como se alguém tivesse enfiado um cabo de aço por dentro do meu corpo. Eu não gritei. Não consegui. Meus joelhos dobraram antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo, e o asfalto frio veio em minha direção com uma velocidade que não parecia real. Escutei o som das minhas chaves batendo no chão uma fração de segundo antes de escutar mais nada. Depois disso, silêncio. Não foi um silêncio assustador. Não havia escuridão, não havia dor, não havia aquela sensação de afogamento que eu esperaria de algo assim. Foi como se um interruptor tivesse sido desligado com suavidade, e de repente eu estava em outro lugar, olhando para baixo, vendo o meu próprio corpo deitado no asfalto com o cabelo castanho espalhado ao redor da cabeça como uma auréola torta. Eu me vi e não senti pânico. Senti uma calma que não consigo descrever com palavras normais porque não existe palavra em nenhuma língua humana que capture aquilo com precisão. Era uma calma que pesava, que tinha textura, como se o próprio ar em volta de mim fosse feito de algo mais denso e mais vivo do que qualquer coisa que eu já tinha respirado enquanto estava dentro do meu corpo. Vi Priscila saindo da escola 1 minuto depois. Vi o exato momento em que ela me viu no chão. Vi ela largar a bolsa, cair de joelhos ao meu lado e começar a sacudir meu ombro. Vi ela gritar por socorro. Vi outras pessoas saindo correndo do estacionamento. Vi um homem de blusa vermelha tirar o casaco e dobrar debaixo da minha cabeça enquanto o outro já estava no telefone. Era estranho observar tudo aquilo com tanta paz. Não havia urgência no meu ser espiritual. Havia apenas observação.
como se eu estivesse assistindo a um filme sobre a minha própria vida de uma poltrona muito confortável. E então, a cena do estacionamento começou a se afastar. Não como se eu estivesse subindo no sentido físico, mas como se a realidade daquele lugar fosse perdendo o foco, ficando embaçada, enquanto outra realidade ia ganhando nitidez ao redor de mim. A transição não foi para cima nem para baixo, foi para dentro, como se eu tivesse atravessado uma membrana invisível que separava o que eu conhecia de tudo o que nunca imaginei. O lugar onde me encontrei era vasto. E quando digo vasto, não estou falando de tamanho. Estou falando de uma dimensão de existência que simplesmente não cabe nos limites do que os nossos olhos estão acostumados a processar. Havia luz, mas não era a luz do sol. Era uma luminosidade que parecia emanar de tudo ao mesmo tempo, como se o próprio espaço fosse feito de claridade. E havia silêncio, mas não o silêncio vazio. Era um silêncio vivo, pulsante, como a pausa antes de uma orquestra inteira atacar a primeira nota. Eu estava de pé, ou pelo menos era assim que sentia. Meu ser espiritual tinha a percepção de posição, de orientação, mas sem peso, sem cansaço, sem aquela tensão constante que o corpo carrega sem avisar. E então eu vi o corredor. Não era um corredor de paredes e teto. Era mais como uma extensão de espaço que se organizava numa direção, criando a percepção de profundidade e de distância. E nesse corredor havia algo que gelou o meu ser espiritual de uma forma que contrastava completamente com aquela paz que eu tinha sentido até então. Havia orações paradas. Eu sei que isso soa estranho, mas é a única forma que encontrei de descrever o que via. Eram formas luminosas, cada uma com uma cor ligeiramente diferente, e estavam suspensas no ar daquele corredor como cartas empilhadas dentro de uma caixa que nunca chegou ao destinatário. Algumas brilhavam com uma intensidade que parecia latente, como brasa que ainda tem calor, mas não tem mais chama. Outras eram quase transparentes, opacas pelo tempo, como se tivessem esperado tanto que tinham começado a se dissolver. E enquanto eu ficava olhando para aquelas formas suspensas, uma compreensão começou a pousar sobre mim. Não foi uma voz naquele momento. Foi um entendimento direto, como se a informação simplesmente se tornasse parte do que eu sabia, sem precisar de palavras para se instalar. Aquelas eram orações. Orações reais, pronunciadas por pessoas reais, em genuína intenção espiritual. E estavam ali, paradas, sem ir a lugar nenhum. O meu primeiro instinto foi de confusão. Depois veio algo que eu precisaria chamar de medo, mas que era mais sutil do que medo. Era o reconhecimento de que eu estava prestes a entender algo que ia mudar tudo o que eu achava que sabia. E quando você está prestes a ter uma crença fundamental abalada, o ser humano, mesmo o espiritual, sente aquela contração instintiva de quem não tem certeza se quer continuar olhando. Mas eu continuei olhando, porque naquele lugar não havia como fechar os olhos para a realidade. A transparência era total. Não havia como fingir. Foi então que percebi que algumas daquelas orações suspensas no corredor tinham uma assinatura que eu reconhecia, não como um nome escrito. Era algo mais íntimo do que isso. Era como reconhecer a voz de alguém pela entonação antes de ver o rosto, e as assinaturas que eu reconhecia eram minhas orações. Orações que eu tinha pronunciado em cultos, em vigílias, em quartos fechados com joelhos no chão e lágrimas no rosto. Estavam ali, paradas, no meio do corredor, com aquela opacidade triste de coisa que nunca chegou onde deveria. Eu queria entender. E foi nesse momento, nessa necessidade silenciosa de compreensão, que ele apareceu. Não houve anúncio, não houve flash de luz ou som de trovão. Ele simplesmente estava ali, e a presença dele transformou o ambiente da mesma forma que a chegada do sol transforma uma madrugada. Não de repente, de dentro para fora, como se o lugar inteiro soubesse que ele estava ali e respondesse a isso de forma natural. Jesus não era o que eu tinha na cabeça. Não era a imagem dos quadros que ficavam pendurados no corredor da minha igreja.
Aquele homem de olhos claros e cabelos ondulados com uma expressão de resignação serena. Ele era presença. Luz e peso ao mesmo tempo, amor e autoridade que não eram opostos, mas faces do mesmo ser. Ele me olhou e eu soube que ele me via completamente. Não a versão de Lorraine que eu mostrava nas reuniões. Não a Lorraine que chegava 15 minutos antes para organizar as cadeiras e saía 15 minutos depois para fechar as janelas. Não a Lorraine das orações longas e das frases bonitas que as pessoas anotavam no caderno. A Lorraine inteira. Com as motivações que eu escondia até de mim mesma, com os julgamentos que eu chamava de discernimento, com o orgulho que eu chamava de comprometimento. Lorraine, ele disse, e o meu nome na voz dele tinha um peso que eu não consigo reproduzir. Não era acusação, era reconhecimento. Como quando alguém que te ama te chama pelo nome completo, sem diminutivos, e você sabe que o que vem a seguir é verdade que vai doer, mas que precisa ser dita. Você foi fiel às formas e esqueceu a fonte. Eu não respondi. Não tinha o que dizer. Porque enquanto ele falava, ele estendeu a mão em direção ao corredor, e as formas luminosas que estavam suspensas ali começaram a se aproximar lentamente, como se respondessem à autoridade da sua presença. E então ele me mostrou algo que mudou tudo. Cada oração tinha uma camada visível. Não uma camada física, mas algo como uma intenção que podia ser lida, que tinha cor e textura próprias. Ele pegou uma das minhas, uma oração que eu lembrava bem, uma intercessão longa que eu tinha feito num sábado de manhã por uma jovem da congregação que estava passando por uma crise no casamento. Eu tinha chorado naquela oração. Tinha ficado ali por 40 minutos de joelhos. Tinha saído convicta de que aquilo tinha subido. Mas agora eu podia ver o que estava dentro dela. Por fora, a oração tinha a forma certa, as palavras certas, as referências bíblicas certas. Mas por dentro havia algo que eu não teria nomeado enquanto estava na terra porque nunca me permiti olhar com tanta honestidade. Por dentro daquela oração havia uma comparação. Eu tinha orado pela jovem, sim. Mas enquanto orava, uma parte do meu pensamento estava observando a situação dela a partir de um lugar elevado. O lugar de quem nunca passou por aquilo. De quem tinha construído um casamento sólido e estável. De quem entendia de aliança de uma forma que aquela jovem claramente ainda não entendia. Não era maldade. Nunca foi maldade. Era algo muito mais sutil e muito mais perigoso do que maldade. Era julgamento embrulhado em compaixão. E aquele julgamento agia como um filtro. A oração subia, mas o filtro a retinha. Ela não chegava limpa. Chegava carregada de mim. Lorraine, disse Jesus com uma voz que não tinha impaciência, apenas uma clareza que cortava direto ao ponto. Você falava comigo, mas o seu coração estava voltado para você. Você intercedia pelos outros, mas de um lugar onde ainda se sentia acima deles. A sua oração tinha a linguagem da rendição e o espírito da exigência. E essas duas coisas não podem habitar o mesmo recipiente sem que uma destrua o poder da outra. Ele me mostrou então uma segunda oração. Essa eu reconheci imediatamente porque tinha sido recente. Era uma oração que eu tinha feito pela Priscila, a mesma Priscila que estava de joelhos ao meu lado no asfalto naquele momento. Eu tinha orado por ela algumas semanas antes, porque ela tinha enfrentado uma dificuldade financeira séria depois que o marido ficou desempregado. Eu tinha orado com fervor. Tinha jejuado por ela num dia. Mas agora eu via o que havia dentro dessa oração também. Havia ressentimento. Não de hoje, não de ontem. Era um ressentimento antigo que começou num comentário que Priscila tinha feito 2 anos atrás sobre a forma como eu conduzia as vigílias. Ela tinha dito, numa roda de conversa entre as mulheres, que achava que as vigílias estavam ficando muito longas e que isso estava afastando pessoas mais novas. Eu tinha sorrido naquele dia. Tinha dito que levaria em consideração. E por dentro tinha guardado aquilo num lugar pequeno e escuro, e nunca mais o tinha aberto. Mas ele estava lá.
e estava dentro das minhas orações por ela como uma pedra no fundo de um copo de água. A água podia parecer limpa por cima, mas o fundo estava turvo. O perdão que você não deu, disse Jesus, age como um escudo de chumbo entre a sua oração e o meu trono. Não porque eu queira punir você, mas porque a oração que carrega rancor não nasce do amor. E o que não nasce do amor não pode habitar o lugar onde eu habito. Não é uma regra arbitrária. É a natureza das coisas. A água e o óleo não se misturam não por castigo. É simplesmente o que eles são. Eu ouvia cada palavra dele com uma atenção que nunca tinha conseguido dentro do meu corpo. Sem o barulho do mundo físico, sem o peso dos pensamentos cotidianos, sem a distração de qualquer coisa que não fosse aquele momento, eu entendia de uma forma que era quase física, como se as palavras não entrassem só pelos ouvidos espirituais, mas se instalassem diretamente na estrutura do meu ser. Há um erro que 97 em cada 100 dos que oram cometem, disse ele, e a voz dele ganhou um tom que não era mais apenas instrução. Era urgência. A oração verdadeira não é um monólogo dirigido a mim. É um alinhamento. E o alinhamento exige que você desapareça o suficiente para que a minha vontade caiba dentro do espaço que você deixou. Ele fez uma pausa. E nessa pausa, eu entendi que o que vinha a seguir era o centro de tudo. A maioria das orações que chegam até mim paradas, continuou ele, não pararam porque eu não as ouvi. Pararam porque quem as pronunciou nunca abriu mão do controle do resultado. Oraram pedindo, mas não oraram rendendo. E a diferença entre essas duas coisas é exatamente a diferença entre uma carta que chega e uma carta que fica no bolso de quem a escreveu. Eu pensei em todos os anos que passei à frente do Ministério de Intercessão, em todas as vigílias que organizei, em todas as pessoas que vieram me pedir oração e foram embora acreditando que tinham deixado o problema nas mãos certas. E pela primeira vez entendi o peso real do que eu tinha carregado sem perceber. Não era só a minha oração que estava comprometida. Eram as orações de todos que eu tinha ensinado a orar da mesma forma que eu orava. Lorraine, disse Jesus. E dessa vez a voz dele tinha algo diferente. Tinha gentileza, mas também tinha determinação. Como a voz de alguém que está prestes a entregar uma responsabilidade. Eu vou te mostrar como a oração que chega realmente funciona. Não para que você guarde isso, para que você entregue. Ele abriu espaço ao redor de nós. Não fisicamente. Era mais como se o campo de visão espiritual se expandisse, e de repente eu podia ver além do corredor das orações paradas. Podia ver ao longe outras formas luminosas, mas essas eram diferentes. Essas se moviam. Subiam com uma leveza que parecia natural, como fumaça que sobe de um fogo bem alimentado, mas sem peso, sem pressa, sem nenhuma resistência. Essas chegam, disse ele simplesmente. Eu quis saber o que as tornava diferentes. E sem precisar perguntar em voz alta, a resposta começou a se revelar. Cada uma dessas orações que chegavam tinha uma característica que eu nunca tinha visto como essencial, porque nunca tinha me ensinado a ver. Elas não tinham a assinatura de quem as pronunciou. Não no sentido em que as minhas tinham. Quero dizer, havia uma identidade, havia um ser humano por trás delas. Mas não havia ego, não havia agenda pessoal escondida. Não havia o peso de quem precisava que Deus fizesse do jeito certo, que era o jeito de quem estava orando. Eram orações que tinham nascido de um lugar de genuína entrega, de pessoas que tinham chegado diante de Deus com a situação aberta nas mãos e tinham dito, com tudo que tinham, não a minha vontade, mas a tua. E tinham dito isso de verdade. Não como frase de encerramento de oração, como postura real de coração. Nas semanas que se seguiram, fiz uma coisa que todo mundo na minha congregação esperava que eu não fosse fazer. Entreguei o ministério de intercessão. Não com drama, não com carta longa, não com reunião de despedida. Fui até a pastora, sentei na cadeira de frente à mesa dela e disse: eu ensinei oração da forma errada por mais de 10 anos.
Não tenho mais autoridade para liderar isso até aprender de novo como se faz. Ela me olhou por um tempo. Depois disse que nunca tinha ouvido um líder dizer aquilo. Eu disse que eu também nunca tinha, mas que era a única coisa honesta que eu tinha para oferecer naquele momento. A Priscila foi a primeira pessoa que procurei depois que recebi alta. Não para explicar o que aconteceu no céu. Para pedir desculpa por aquilo que eu tinha guardado 2 anos atrás, num lugar pequeno e escuro e fingido que não estava lá. Ela chorou. Eu chorei. E foi a primeira vez em muito tempo que saí de uma conversa com ela sem sentir aquele peso sutil que eu tinha aprendido a ignorar. Hoje eu oro diferente. Oro mais curto. Oro mais quieta. Oro com as mãos abertas em vez de fechadas. E quando termino, não fico esperando que Deus confirme que eu fiz certo. Porque a oração que nasce de um coração rendido não precisa de confirmação. Ela já foi. Ela já chegou. Não porque eu fiz tudo perfeitamente, mas porque eu finalmente parei de segurar. Se você chegou até aqui, eu preciso te perguntar uma coisa. Não para as câmeras, não para o algoritmo. Para você mesmo, nesse lugar onde só você consegue ouvir. As suas orações estão chegando? Ou você tem orado com as palavras certas e o coração fechado? Você tem pedido ou você tem entregado de verdade? Porque Jesus me mandou de volta com 12 minutos de revelação e uma única mensagem central. A oração que fura o teto não é a mais longa, é a mais honesta.